Olá, povo de Deus abençoado. Uma palavra sucinta e objetiva. Eu quero falar com vocês fazendo uma pergunta, e através da pergunta eu vou basear o assunto. Por que a glória da segunda casa será maior do que a primeira? A Bíblia responde: não o emocionalismo. E o texto básico é Ageu capítulo 2, versículos 7 ao 9. A Septuaginta do grego traduzido, né? Você pode ler. Ainda uma vez eu abalarei o céu, a terra, o mar e o continente. Diz mais ainda: abalarei todas as nações e virão os tesouros, o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E diz mais: maior será a glória desta última casa do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz. Meus amados, eu quero apresentar para vocês essa mensagem usando toda a hermenêutica, a exegese, para a gente poder entender o texto. O povo retornou do exílio babilônico. O templo de Salomão havia sido destruído. O segundo templo, reconstruído por Zorobabel, era menor, mais simples e sem vários elementos da primeira casa. Não havia a arca da aliança, não havia Shekinah visível, não havia Urim e Tumim, não havia fogo do céu. Alguns anciãos choravam em Esdras 3:12. Humanamente, era impossível dizer que aquela casa teria glória maior. Logo, meus queridos, o texto não pode ser interpretado por comparação estética, arquitetônica ou emocional. A promessa aponta para outra dimensão de glória. Vamos analisar a chave exegética central? A palavra glória aqui não é apenas kabod, peso, esplendor, mas na Septuaginta ela aparece ligada ao agir soberano de Deus na história da redenção. E o verbo dominante do texto, meus amados, não é construir, mas abalarei. Se isso, a glória maior nasce do abalo, não da aparência, meus amados. Então, a segunda casa tem glória maior, porque Deus está mais presente do que o ouro. Minha é a prata, meu é o ouro. Está em Ageu, capítulo 2, versículo 8. Deus não está dizendo que encherá o templo de riqueza. Ele está desautorizando a ideia de que glória depende de recursos. Qual é a hermenêutica nisso? O primeiro templo tinha abundância. O segundo tinha dependência. A glória não está no que se oferece, meus amados, no que se oferece a Deus, mas em quem se manifesta no meio do povo. A glória maior não é retroativa, é escatológica. Ainda uma vez abalarei. Esse texto é citado em Hebreus capítulo 12, versículo 26 ao 27, meus amados, aplicando-o ao reino inabalável em Cristo. Ageu não está falando só de um prédio, meus amados. Está falando do avanço do plano redentor. A segunda casa aponta para algo que a primeira nunca alcançou: o Messias entrando nela. A glória maior está na presença do desejado das nações. Virão os tesouros, o desejado das nações. A tradução
é debatedora, meus amados, mas o sentido teológico é claro. Cristo entrou no segundo templo e Jesus entrou no templo. Está em Mateus capítulo 21, versículo 12. E Jesus entrou no templo. Jesus nunca entrou no templo de Salomão, mas entrou no segundo. Onde Cristo está, ali está a plenitude da glória, meus queridos. A segunda casa tem mais glória porque produz paz, não espetáculo. Olha o que diz o texto: neste lugar darei paz. A palavra eirene não é ausência de conflito, mas reconciliação, restauração, alinhamento com Deus. A primeira casa, meus amados, impressionava os olhos. A segunda casa preparava o coração. A glória que transforma vale mais do que a glória que impressiona, meus queridos. A maior glória não é visível, é redentiva. A primeira casa caiu, a segunda casa foi abalada, mas em Cristo nasce um templo eterno. Vós sois o templo do Espírito. 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 16. A glória maior não está em paredes, meus amados, mas em pessoas regeneradas. Não está no passado que emociona, mas no reino que avança. E eu concluo dizendo para vocês: a glória da segunda casa é maior porque não depende de ouro, não vive de nostalgia, não se sustenta em aparência, não se limita a um edifício. Ela é maior, porque Cristo é maior. Deus não está reconstruindo o ontem, está revelando o eterno. Quem vive preso à primeira casa, chora. Quem entende a segunda casa, adora. Quem discerne a glória, meus queridos, a glória final, se rende. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus.